E seguindo esse espaço, que eu acho que o legal a gente ir subindo assim, como que outra pergunta, como funciona o mercado do automobilismo? Então, você tá andando de kart e aí você pula para uma categoria de carros, que é Renault, mas é carro fechado, né? Era Fórmula, é. Ou Fórmula ou Monoposto. carro de turismo. Hoje você tem essas opções. Fórmula é carro com Fórmula 1, assim, Tipo, Fórmula 1 pneu pra fora. chama de monoposto, pneu pra fora, etc. Então, assim, a dúvida é do mercado. Como funciona esse mercado? Então, você tá lá, você tá com kart, com que idade você começa a ser procurada por uma equipe? É você que procura as equipes? Como que funciona trazendo pro mundo, né? A gente fala, essa peneira, Como funciona? Né? Como funciona a peneira? Tem muitos casos raríssimos assim, de pilotos extraordinários no kart que já são procurados por equipes, às vezes já conseguem um investidor. Foi o meu caso. Eu não tinha família com dinheiro e nem com expertise, eram médicos, não sabia qual era o próximo passo. E aí eu tinha o treinador no kart, que é o No, que me treinou a mim, o Rubens Barrichello, Tony Canan, André Ribeiro. E ele me apresentou para o André Ribeiro. O André era piloto de Fórmula 1, estava se aposentando e pediu para o No um piloto espetacular para ele começar a preparar, ser mentor. Que é bem comum, como se fosse um empresário. E o No, eu tenho um piloto espetacular aqui, vamos marcar um almoço. Quando chegou era eu. O André olhou assim, mas uma menina, tipo, como assim, Você era adolescente nessa época? Era adolescente, tinha 14, 15 anos. E o André era um cara de muita visão, inteligentíssimo e tá aí. Porque se ela é bastante boa, é espetacular, né? Ter uma mulher que guia muito bem, que vence corridas, e ele aí decidiu me apadrinhar, assim, e trouxe o Augusto Cesário, que era um dono de equipe de Fórmula 3, e aí eu comecei a treinar de Fórmula 3 com o Cesário. Entendi. Aí fiz a Fórmula Renault, mas normalmente os pilotos têm que buscar vagas, tipo, numa Fórmula... Hoje não tem mais Fórmula Renault. Você tem a Fórmula 4 Brasil e Fórmula 4 fora. Ou o kartismo internacional também, cada um faz um caminho, não tem assim, é só assim, tem muitas possibilidades. Isso se você quer para uma Fórmula 1, uma Fórmula Indy ou uma Fórmula E, que são 3 categorias somente, 80 vagas, que assim, é muito difícil de chegar. Então, quando você fala de Fórmula Indy, cara, é quase impossível você chegar. São 80 vagas no mundo para os melhores. Pode ter um tem mais talentoso, mas faz parte do nosso negócio assim é uma hoje. junção de fatores, né? Uma junção de muitos fatores, que não é só talento, porque você tem que levar as marcas patrocinadoras, ou investidor, ou ter muito dinheiro. Você vê na Fórmula 1 pilotos que têm muito dinheiro, são muito bons. Então é difícil de competir. E tem a ver com a assim, cultura local também agradável. do país, eu acho, né? Porque, por exemplo, tem grandes pilotos, assim, tipo, que eu vejo, às vezes, nórdicos, assim, os caras vão mais pro rally, aí americano vai mais pra uma coisa do oval mesmo. NASCAR, sim. E europeu já diversifica um pouco mais, assim, pro turismo ou pra fórmula, né, tal. Tem essas diferenças culturais, assim, também, né? Sim. E assim... Você vai para a Europa, os pilotos alemães têm um benefício. Tem Audi, Mercedes e BMW, que são montadoras que pegam esses meninos pilotos, meninas e meninos pilotos, para criar. Quem que a gente tem no Brasil? Né? E às vezes até ocasiões que a gente vê grandes empresas investindo num piloto brasileiro, já teve questão assim de banco público e o pessoal, mas o que o banco está investindo 50 milhões de euros? Podia fazer umas comparações assim que eu acho meio diabólicas, mas que às vezes até a própria população critica alguns patrocínios, né? E, poxa, a gente ainda tem R$1, né? Desvalorizado, quando você vai falar 50 milhões de euros, 250 milhões de reais, são uns valores que são muito difíceis para nós. E até por causa disso a gente tem cada vez menos pilotos seguindo esse caminho de Fórmula 1, Fórmula, né, de monoposto, Fórmula 1, Fórmula Indy e Fórmula E, e indo para o caminho de turismo, que é focando numa Stock Car no Brasil, ou numa WEC, que é o campeonato de endurance, categorias grandes de GT, que aí você tem muito mais vagas, e é muito mais fácil de você ser um piloto profissional, assim, pago, né, contratado, algo assim. Isso que você falou, a gente vê agora com a questão do Drogovic e do Bortoleto, né, que os dois... mostram que tem talento para estar na Fórmula 1, mas falta justamente esse apoio, porque muitas vezes a Fórmula 1, como um esporte caro que ela depende do patrocinador, né? Você vê que um cara super bom, sei lá, o Sérgio Pérez, ele tem o apoio da Claro ali, mexicana, porque se não tiver, nem com todo o talento dele, não ia estar ali, né? Exato, com certeza. Não rola, né? E só por curiosidade, quando a gente fala caro, quanto caro, assim, principalmente esse começo? Tô pensando muito na ideia, não de quem já é, de quem sonhou. Quando a gente fala caro quanto, não necessariamente o número, mas assim, o que você precisa pagar? Vamos supor, por exemplo, a Fórmula 4, que é o segundo passo do kart para quem quer... Fórmula 4.
Porque tem É Fórmula o 1, próximo, 2... é o próximo passo após o kart. Pra É o quem primeiro quer... Fórmula, assim. Você ainda tem a Fórmula Delta, tem algumas categorias aqui no Brasil que antes ainda são mais baratas, mas não tem tanta visibilidade. E a Fórmula 4 Brasil você também já pontua para a superlicença da Fórmula 1, que é algo importante para os pilotos brasileiros de começar. Mas só para dar assim, uma ideia, hoje no kart, para você fazer um campeonato, né, tipo um paulista de kart, um brasileiro, uma Copa do Brasil, você vai gastar uns R$200 mil por ano. 200 mil por ano. Por ano. Aí quando você vai para uma Fórmula 4... assim, o retorno disso é de mídia? Acho que no kart não tem retorno, né? Kart é a Isso é família só gasto. que banca, só gasto. Só gasto. Não, kart não passa em lugar nenhum, a corrida, enfim, não tem... Você tem a Copa do Brasil brasileiro que tem televisão, mas é basicamente assim... Só investimento para colher no futuro. Só investimento. Que doideira, Tanto é que quando eu tava nessa fase de kart, não tinha muito retorno. Tinha o Reginaldo Leme, tinha o Linha de Chegada na época que tinha o programa Kart, que era sensacional no Sport TV, que tinha meia hora, que passava assim... super rápido, mas super nichado, assim, quem vai assistir exatamente. Mas era só investimento. O que eu fazia, como eu andava bem, eu conseguia apoio da fábrica, então eu não ganhava chassi. Aí eu ganhava motor, aí ganhava pneu, e aí... Tipo, ia permutando. Barateava um pouco. Porque Entendi. esses caras queriam um piloto que andava na frente, então você conseguia... É isso que eu buscava sempre, né? Até aí meu pai quebrou, assim, Bia, não tenho dinheiro. Aí eu fui atrás de patrocínio eu mesmo, desde pequenininha, assim, com 15 anos, ia atrás de patrocínio. E fui atrás do Xande Negrão, que na época era o dono da Medley, farmacêutica. E o Xandinho corria comigo, na mesma categoria. Eu até agradeço o Xandinho até hoje, porque o Xandão perguntou, Xandinho, a Bia precisa de ajuda, eu dou ajuda? Eu falei, pai, lógico que você dá, vai parar de correr, né? E, pô, a gente batia rota, era uma situação difícil. Graças a eles, eu consegui fazer meus 2 últimos anos de kart. E aí... Pô, me deu toda a visibilidade. Foram até meus melhores anos do kart com o patrocínio reta deles. Final, né? Reta final de tomar pra essa me dar decisão. um gás, porque aí o André chegou e viabilizou o Prepare Fórmula 1. Então parece que sempre quando ia acabar e tinha uma oportunidade ia atrás, assim, mas sempre foi muita luta, né? E nunca foi fácil, assim, não é que eu tinha tudo. Eu buscava, pegava pneu usado para andar e era sempre suado, né?